Então, o que é ser autêntico? Exale a sua essência. Seja você na sua essência. Nós somos imagens e semelhanças de Deus, mas cada um tem a sua particularidade. E isso se chama autenticidade. O seu tempero! Então, procura aí o seu tempero. Vamos começar com praticando o poder do agora? Que é disso que a gente veio falar hoje? Que é disso que eu tô trazendo consciência à sua pessoa? Eu tenho trabalhado a minha e ampliado para a sua. E como anda a sua vida diária? Na vida diária é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente. Ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos e o cheiro do sabonete, e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos depois que fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir sem errar o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz de dentro de você. Então, a cada situação cotidiana, escovar os dentes, pôs a pasta na escova, pôs a escova na boca, deu aquela molhadinha para ficar úmida, preste atenção em cada passo. Foi e lavou a mão, depois levou ao rosto, enxugou na toalha. Preste atenção em cada passo. Esteja no momento presente. Não esteja fazendo aquilo pensando se você está atrasado, se você está adiantado, como é que vai ser o seu dia, como é que não vai ser. Quando for para fazer isso, você faça isso. Mas se você está fazendo outra atividade, foque nessa outra atividade. O passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos desassociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia você pode se surpreender sorrindo para a voz de dentro da cabeça, como sorria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu interior não depende dela. Iluminação elevando-se acima do pensamento. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseada em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso de o fantasma pessoal do ego. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantida através do bem-estar constante. A palavra ego tem sentidos diferentes para pessoas diferentes, mas aqui significa um falso eu interior, criado por uma identificação inconsciente com a mente. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Preste atenção. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado ou o futuro são considerados importantes. Essa total inversão de verdade explica por que, para o ego, a mente não tem função. O ego está sempre preocupado em manter o passado vivo, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém. E se projeta no futuro para assegurar a continuação da sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ele diz assim: um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem feliz e em paz. Você tem alimentado seu ego?
O ego é uma linha muito tênue. Ele é importante nas nossas características porque ele nos ajuda a superar limites, porque o ego nos desafia a ir além. Mas quando a gente é ativado só no ego, quando o nosso ego fala mais do que nós nos tornamos prepotentes. E a nossa comunicação com o outro, ela fica falha. Porque a gente só leva em consideração aquilo que importa para nós. Nós nos tornamos extremamente egoístas. Vamos lá, Paty, mas você disse que tem que ter amor próprio, tem que ter autoconhecimento, tem que ter autocuidado. Sim, quando eu sei quem sou, quando eu cuido de mim, naturalmente eu tenho a empatia de traçar relações no mesmo equilíbrio. Se o meu ego está inflado, ninguém serve para se relacionar comigo, porque eu já fui, eu serei. E por isso agora você tem que me respeitar. É assim que as relações de ego são construídas. Ele se baseia no que ele tem de título, que ele conquistou, no que ele quer manter, menos no que está acontecendo neste presente momento. Literalmente, quem age por ego nunca está no presente momento, porque isso aqui não abastece ele. Aqui ele te deixa em igualdade e o ego, ele te eleva, né? Então, assim, todos os sentimentos são bons, desde que você use eles da maneira mais inteligente. E o ego, ele é usado para você se desafiar a evoluir. Mas ponha ele sempre numa caixinha, viu? Porque ele é nocivo. Passando da medida, ele é nocivo. Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado, ou então reduz o presente a um meio para obter o fim desejado, um fim que sempre consiste em futuro projetado pela mente. Observe sua mente e verá que é assim que ela funciona. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente. A iluminação significa chegar a um nível acima do pensamento. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas dentro do modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizando nossas mentes com objetivos práticos, não ouvimos mais o diálogo interno, involuntário, e sentimos uma serenidade interior. Quando usamos de fato nossas mentes, em especial quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação nos segundos entre pensamento e serenidade, entre a mente e a mente vazia. Só o estado de mente vazia é a consciência sem os pensamentos. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente desse modo o pensamento tem alguma força real. O pensamento, sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. Olha Brasil, não é mole não. Árido, doentio e destrutivo. Tem tanta gente vibrando nisso aí. Bora dar umas cargas de energia mais uou para essas pessoas saírem dessa vibração. Emoção e reação do corpo à mente. A mente, no sentido em que emprego o termo, não é apenas pensamento. Ela inclui nossas emoções, assim como todos os padrões de reações mentais, emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente, ou podemos dizer, o reflexo da mente no corpo. Quanto mais identificados estivermos com o nosso pensamento, com as coisas que nos agradam ou com os nossos julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos com a consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional. Tenhamos ou não consciência disso. Se você não consegue sentir as suas emoções, se as mantém à distância,
terminará por senti-las em um nível puramente físico, como um sintoma ou um problema físico. Pense sobre isso. Se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área da energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Se quiser conhecer mesmo a mente, o corpo sempre dará reflexo confiável. Portanto, observe sua emoção, ou melhor, sinta-se em seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Na verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa ao estado da sua mente naquele momento. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental inconsciente para um estado de consciência, sob a forma de pensamento, ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção, e isso você pode passar e perceber. Observar uma emoção, assim, é o mesmo que ouvir ou observar um pensamento. A diferença é que o pensamento está na sua cabeça, enquanto a emoção pode conter um forte comportamento físico, se manifesta em primeiro lugar no corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali, sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a emoção, você é o observador. A presença que observa, ao praticar isso, tudo que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência. Você já passou por uma situação assim? Em que você consegue, num momento de uma situação delicada, em que você está num confronto, ou que você está sendo pressionado a tomar uma decisão, e você sente que é muito para você administrar. Como você resolve isso de uma forma consciente? Quando você consegue desassociar o seu corpo da situação e deixa que a sua mente fale com a emoção. Como isso, Paty? Você precisa desconectar deste ambiente aqui e conectar o seu interno direto com a mente. E aí você vai tomar uma ação mais assertiva possível dentro daquela situação de conflito, de desconforto ou de desafio. Habitue-se a perguntar: Totosa, sua linda, o que está acontecendo com você neste exato momento? Essa questão lhe indicará a direção certa. Mas não analise, apenas observe. Não analise, apenas observe. Concentre sua atenção dentro de você. Sinta a energia da emoção. Se não há emoção presente, concentre sua atenção mais fundo no campo da energia interna do seu corpo. Essa é a porta de entrada para o ser. Essa é a porta de entrada para o ser, do seu ser. E aí, a gente vai entrar num negocinho aqui que muita gente sente, mas que eu tenho cada dia mais me libertado e é tão gostoso. Você sente medo? Como anda a sua carga de medo? Nessa época agora que a gente vive aí em constantes loopings, né? Temos perdido tantas pessoas queridas, temos vivido praticamente dentro de uma bolha, sem poder ter contato com todos que amamos, reduzindo ao máximo nosso ir e vir. São tempos muito delicados, né? Então, esse negocinho aqui sempre tenta vir buscar a gente pelo pezinho. Ele se chama medo. Eu quero entender se você consegue perceber que o medo é uma doença e tem assolado cada vez mais pessoas. Medo de sair de casa, medo de pegar Covid, medo de não ter o que comer, medo de não ter onde morar, medo de não ter com quem dividir essa jornada, medo de que os filhos adoeçam, medo de que perder o emprego, medo de não conseguir no mercado comprar o que precisa. E quanto mais você vibra no medo,
mais o medo entra na sua célula, né? E isso vai te adoecendo, vai te deixando ansioso ou inerte. A ansiedade traz a síndrome do pânico e a inércia te traz a depressão. E a gente tem cada vez mais pessoas precisando de ajuda. Então, não julgue, tente entender o que está acontecendo. E se você conhecer alguém que esteja sofrendo da doença do medo, converse, dê seu ombro, traga ela para a consciência da coragem. Eu estar aqui falando todos os dias às 20h06 é para trazer para as pessoas mais consciência e coragem. Coragem de serem quem são, coragem de sentirem felicidade no coração, coragem de passarem por este momento de uma maneira mais branda possível. Como a gente pode mudar nossa realidade? Sendo nós uma pessoa diferente na nossa realidade. E aí sim a gente pode unir forças com outras pessoas que pensam, vibram e desejam o mesmo que nós, para que cada vez mais esse cenário de positividade se instaure de novo ao nosso redor. Mas vamos falar da origem do medo? A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Pega a coberta aqui. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, pode vir, já peguei, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia e muito mais. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo. Neste momento, você está aqui e agora, ao passo que sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia. E caso estejamos identificados com nossas mentes e tenhamos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, esta angústia será nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego regerá as nossas vidas, por conta da sua natureza ilusória. E apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro e vê a si mesmo sob constante ameaça. Esse é o caso aqui. Mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa, agora lembre-se de que uma emoção é a reação do corpo à mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego? O falso eu interior construído pela mente. Perigo, estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo, é claro. Você consegue perceber que o medo é de algo que ainda não é real? Você, por exemplo, não tem medo porque está com Covid. Você tem medo de ter Covid. Você não tem medo porque está desempregado. Você tem medo de estar desempregado. Você tem medo de perder o seu amor. Você não tem medo do amor perdido. Percebe que o medo é sempre uma antecipação de uma situação que ainda não existiu, mas que é como se você estivesse vibrando e trazendo ela para a sua realidade? A pessoa está doente no hospital. Ela tem a chance de viver ou de partir. Mas dependendo do seu medo, do que você vai vibrar, é isso que você vai acreditar. Então o medo ele sempre traz para você uma antecipação de uma situação. Por isso que se diz que o medo não é real. Tá, mas eu tenho medo de cobra e eu tô vendo uma aqui na minha frente. Esta é uma situação. E aí você tem dois caminhos. Ou você lida com aquilo, ou você morre de medo daquilo.
E nessa hora você geralmente usa o seu instinto de sobrevivência, que é lidar com aquilo da melhor maneira que você pode naquele exato momento. Mas não esqueça, o medo não existe. Ele é uma antecipação de um estado. Vou dar um exemplo. Para nós, mulheres que somos extremamente preocupadas de natureza. Por exemplo, lá, seu namorado, seu marido, seu ficante, seu crush, seu abençoado, seu varão valoroso, whatever. Você fala com ele todo dia num certo horário. Então, vocês ainda, né, sei lá, ele trabalha, ou vocês não moram juntos, enfim, imagine essa situação. Todo dia, às 21 horas, esta pessoa liga para você. E vocês conversam, ele conta como foi o dia, e a coisa flui, vocês se juram amor, e fala que no dia seguinte vai ter tudo de novo. Excepcionalmente, um dia, às 21 horas, isso não acontece. O que passa pela sua cabeça? Primeira coisa, nossa, será que aconteceu alguma coisa que ele não me ligou? E agora com o WhatsApp que mostra o horário, que é a última hora que a pessoa entrou no online, né? Aí você vai lá e olha na janelinha. Poxa, mas a última hora que ele olhou isso aqui foi há 1 hora atrás. Meu Deus! Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele tá bem? Será que ele aconteceu algum acidente? Alguém o assaltou? Será que... O que será que aconteceu? A sua mente vai projetando sempre cenários dos piores possíveis. Porque ela tá atraindo e vibrando medo de algo que você nem sabe se é uma realidade. Porque até então não é. E aí, o que pode ter acontecido? Celular acabar a bateria, ter perdido a hora, ter se esquecido, entrou numa reunião e na hora que foi ali não conseguiu comunicar que naquele horário ele estaria ocupado. Sua mente nunca traz esses cenários fáceis, ela sempre traz os cenários mais esdrúxulos. Como você transforma isso? Aprendendo a viver no agora. Porque o agora, o que pode ter acontecido é um pequeno imprevisto e não uma desgraça. Como diz, notícia ruim chega rápido, então não vibre no medo. Comece a dominar a sua mente, trazendo ela para este momento presente. Olhe para o meu olho, escute o que eu estou dizendo, veja o meu batom, o meu brinco, esteja aqui. Não fique aqui mexendo no celular, não fique aqui pensando no amanhã. Se deixe neste momento presente. O que eu tenho trazido a você é consciência deste momento. Porque é isso que eu tenho feito na minha vida e tem fluído tão bom, tão bem. Quando a minha mente tenta ser safadinha e me levar para um momento onde eu não estou, porque eu ainda não acessei que é o futuro, eu digo assim para ela: ô poderosa, tu pode voltar pro agora, que é aqui que a gente tem um monte de coisa para fazer juntas? Agora eu preciso de você pensando num criativo que eu tenho que mandar para um cliente. Agora eu preciso de você aqui escrevendo esse conteúdo que eu vou postar. Agora eu preciso de você aqui atenta a cada palavra que você está lendo para que essas outras pessoas consigam ter a captar a mensagem, que tenha o emissor, que sou eu, o receptor, que é você, estejam numa fluidez. Então, quando a minha mente tenta ir lá, eu já falo para ela: se aquieta, safada, vem aqui que eu preciso de você agora. Oi, Lori, ai, sua linda, tô aqui lendo Praticando o Poder Agora e trazendo as pessoas para consciência desse presente momento. Então, faça exercícios. Você domina isso aqui. Quando você domina isso aqui, você tá liberto. Porque você sabe o que é real e o que é aquilo que você projeta como realidade. Paty, mas aí as pessoas não me ensinam a imaginar, não me ensinam a visualizar. Ensinam, mas aí é um estágio que você coloca a mente para seguir um passo a passo. No dia a dia, você tem apenas um passo, não é o passo a passo. O seu dia a dia só te pede um passo. Agora, presente. Sempre.
agora, presente, sempre. Ok? Seguimos aqui, ó. O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar, mas em última análise todos os medos se resumem em um só. Medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina. No estado de identificação com a mente, o medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, mesmo uma coisa aparentemente trivial ou normal, como a necessidade compulsiva de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, nosso sentido de eu interior, baseado na mente, correrá um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso, e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva é profundamente inconsciente, de termos sempre razão. O que é uma forma de violência vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como sente ou que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você e não mais de sua mente. Olha, você tá entendendo aí como a sua mente ela te trola? Ela é muito sábia, mas muito. Então você tem que estar sempre mais atento que ela. Lembra que eu comentei ontem que para você poder alinhar a sua mente, você conecta o seu corpo ao seu espírito? Então não esquece disso. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Está se defendendo de quê? De uma identidade ilusória? De uma imagem em sua mente? De uma entidade fictícia? Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. À luz da sua consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, enquanto mais nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos, ou ainda, enquanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. Se não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, se não quer acrescentar mais nada ao resíduo do sofrimento do passado que ainda vive em você, não crie mais tempo, ou pelo menos não mais do que o necessário para lidar com os aspectos práticos da sua vida, como deixar de criar tempo. Tenha uma profunda consciência de que o momento presente é tudo, mas tudo que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Se antes você se fixava no tempo e fazia rápidas visitas ao agora, inverta esta lógica, fixando-se no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro, quando precisar lidar com os aspectos práticos da sua vida. Diga sempre sim ao momento atual. Então, o inteligente é estar no presente a todo instante, pequenas visitas no passado e pequenas visitas no presente. Mas o seu estado, 80%, tem que estar aqui.
10 passado e 10 presente. Mais ideal ainda, 90% aqui, 5 passado, 5 presente. Beleza? E pra gente finalizar, hoje, ó, a gente já leu o capítulo 2. Estamos no finalzinho agora. O fim da ilusão do tempo. A chave do segredo está em acabar com a ilusão do tempo. O tempo e a mente são inseparáveis. Tire o tempo da mente e ele para, ao menos que você escolha utilizá-lo. Estar identificado com a mente é estar preso ao tempo e à compulsão para vivermos quase exclusivamente através da memória ou da antecipação. Isso cria uma preocupação infinita com o passado e o futuro, e uma relutância em respeitar o momento presente e permitir que ele aconteça. Temos essa compulsão porque o passado nos dá uma identidade e o futuro contém uma promessa de salvação e de realização. Ambos são ilusões. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe. Porque o agora é a coisa mais importante que existe. Primeiramente, porque é a única coisa que você tem. E é tudo o que existe. O eterno presente e o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida. Quando o bebê nasce, ele não nasce ontem, ele não nasce amanhã, ele nasce agora. Quando você casa, você não casa ontem, você não casa amanhã, você casa agora. Quando você namora, você não namora ontem, você não namora amanhã, você namora agora. Quando você come, você não come amanhã, você não come depois, você come agora. Em segundo lugar, o agora é o único ponto que pode nos conduzir para além das fronteiras limitadas da mente. É o nosso único ponto de acesso para a área atemporal e amorfa do ser. Você alguma vez vivenciou, reclisou, pensou ou sentiu alguma coisa fora do agora? Quantas vezes, não? Acha que conseguirá algum dia? É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? A resposta é óbvia, não é mesmo? Então, como eu te disse, bonita, eu só trago obviedades para você. E o agora é tão óbvio, que você caga pra ele. Não cai um avião amanhã, um avião depois. Cai um avião agora. Tudo que de verdade está acontecendo, como eu aqui lendo e trocando uma ideia com você, é agora. Ai, nada jamais aconteceu no passado. Aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro. Acontecerá no agora. Paty, mas as projeções do futuro são projeções, não estão dizendo que são realidades. Entende? Eu ficarei milionária em 2030. É uma projeção. Agora é o que depende de eu ser milionária em 2030. Entende a diferença? O que eu faço nesse presente momento é o que condiciona eu estar lá. E hoje, o meu presente momento é libertar e inspirar a sua mente. A pensar no óbvio que você não pensa. A pôr em prática o óbvio que você não coloca. Para se libertar desse sistema que te emburrece, te empobrece todos os dias. E você bate palma para isso e fala, é assim, não tem jeito. Ô cacete que não tem. Claro que tem jeito. Tudo que você verdadeiramente quer no agora tem jeito. Estou doente, vou morrer. Vou, futuro. Tá vivo? Não morreu? Então aproveita. Acho que amanhã meu chefe vai me demitir. Amanhã não é hoje, não é agora. Viva hoje e trabalhe bem. Amanhã é outro dia. Agora é o que a gente tem.
E para finalizarmos, a essência dessas afirmações não pode ser compreendidas pela mente. No momento em que captamos a essência, ocorre uma mudança na consciência, que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para a presença. De repente, tudo parece vivo, irradia energia, emana do ser. Quando você descobre e pratica o tal do agora, que eu tô te falando já tem um tempo e você não me leva a sério, a sua vida floresce. O seu sorriso é de ponta a ponta. As suas infinitas possibilidades é no momento presente. Os negócios acontecem, as contas se pagam, o amor aparece. A prosperidade reina, a saúde multiplica. Tudo quando você põe em prática o agora. Amanhã a gente segue praticando aqui, às 20h06. Vai vir um tema e mais a leitura do livro. A gente vai ler esse livro todinho juntos, ó. Praticando o poder do agora. Quem chegou aqui hoje, lá no meu IGTV, a live de ontem é o capítulo 1. A gente terminou o capítulo 1 e começou e terminou o capítulo 2. Amanhã a gente vai pro capítulo 3, que é Entrando no Agora. 6 é uma alegria infinita. E compartilhe com mais pessoas. O link que vai ficar lá na bio. Na bio não, né? No feed. Mas também tem links na bio se você quiser visitar. A minha missão nessa terra é inspirar e libertar outras mentes, como eu fiz comigo. A minha trajetória, para quem conhece, não foi nada tranquila. Eu não tenho nada de padrão. Começar pela minha história de pais e mães. Não morei com a minha mãe biológica até hoje e a conheço e convivo com ela. Tive a oportunidade de conhecer meu pai biológico aos 20 anos de idade, mas não tive a oportunidade de estabelecer um laço de afeto. Fui criada por uma família do coração, em que eu vivi até os meus 20 anos de idade, casei, fui casada até os 32 anos, separei, vim ter um filho aos 35 e criei ele solamente, por umas questões de escolha inconscientes, repetição de padrão. Já passei por vários perrengues, como todos os brasileiros. A diferença é que eu não olho para os problemas. Eu miro nas soluções das coisas. Os problemas para mim são desafios que me levam aos próximos níveis. Eu nunca olho para eles como limitadores. E sempre estou praticando a gratidão. Sou grata por tudo que sou, por tudo que tenho, por tudo que hei de ter. O universo me surpreenda com as infinitas possibilidades que eu mereço. Me vejo e reconheço imagem e semelhança do Criador. Sou feliz para um caminhão de alho por ter entrado no pior ano da minha vida este ano, porque para mim, esses quase 6 meses que se passaram de um ano que voou, que ontem era janeiro e hoje já é junho praticamente, me trouxe um negócio chamado networking. E esse negócio, ele me levou para Portugal dentro da minha casa, ele me levou para Suécia dentro da minha casa, ele me levou para conhecer pessoas que têm projetos incríveis, que somam forças com os meus projetos, e assim a gente, juntos, vamos levar mais inspiração, conhecimento e libertação de mente para outras pessoas. Todos os dias eu ganho algo de alguém. Todos os dias eu ganho algo de alguém. Então eu não posso reclamar de forma alguma tudo que vem acontecendo na minha vida. Mas sabe por quê? Porque eu reconheci que eu só tenho o agora. E eu faço dele a melhor parte do meu dia. A todo instante eu estou online. A todo instante eu estou aberta. E a todo instante eu estou grata. Comece a viver uma vida assim. Transparente. Que a sua essência exale. A coisa mais saborosa quando eu entro aqui nesse digital é escutar assim, Paty, consigo perceber a cada texto, a cada foto, a cada stories ou live, o quanto você é autêntica, o quanto eu sinto verdade nas coisas que você diz e fala. Eu só quero isso pra sua vida.
Você só veio para ser exatamente isso, quem você é. Para de negar para você suas origens. Para de negar suas essências. Para de pôr a culpa nas outras pessoas pelo seu insucesso. Você tem a liberdade e a autonomia de mudar a sua história. Ou de fazê-la de acordo como Deus desenhou. E eu tô te dizendo que isso não é um caminho sem espinhos. Pelo contrário, quando você encontrar o teu propósito na vida, aí que vai ter espinho mesmo. Porque você veio e aceitou a missão do Criador de levar a outras pessoas evolução e iluminação, assim como você está fazendo na sua vida. E isso é desafiador. Levar o outro a ativar a mente e pensar coisas boas é mais difícil do que ensiná-los a pensar coisas ruins, porque a gente já aprende desde pequena a pensar coisas ruins. A mente já faz isso para não se sentir destruída. Então vem ser comigo iluminação. Vem ser comigo pessoa que leva para o outro um caminho de conhecimento. E não de filha da putagem. Filha da putagem tem muito aí. Isso daí a gente já nasce sabendo. Quero ver você saber ser melhor que você todos os dias. Quero ver você saber ser alguém que ensina e aprende na mesma medida. Que está aberto e que não deixa o seu coração emburrecer. Porque o coração da gente emburrece. Então, fica com essa mensagem aí. Amanhã tem mais. A gente começa às 20h06. Ativa o sininho para que apareça lá em cima. A Paty tá online, a Paty tá aqui. E vamos continuar no que a gente tem, que é esse presente momento. Eu tô feliz para um caminhão de alho. Porque a minha história tá sendo construída com sucesso. Vocês vão ver onde essa nega tá chegando e onde essa nega há de chegar. Essa nega é afrontosa. E ela vai estar globalizada em curto espaço de tempo. É o que eu quero agora. Nos amo.